Vamos conferir as principais mudanças no emulador de Nintendo Switch, o Ryujinx, que teve melhorias significativas de desempenho, correção de bugs, melhorias de HLE e também de GPU. Com relação ao progresso do Vulcan, todo mundo está se perguntando quando que vai sair nas versões principais, ainda não tem uma data, mas o que foi liberado para a gente é que há uma nova construção mais atualizada disponível lá no GitHub, então é só você achar a PR lá do progresso do Vulcan que você vai encontrar também o download da versão com a API mais recente, com as várias implementações que eles fizeram ao longo aí dos últimos meses. Os planos aí para outubro, para esse mês, segundo os desenvolvedores, são os trabalhos em um shader de teste que vai permitir detectar bugs mais facilmente e também vai ajudar no teste dos shaders ARB no futuro. Tivemos melhorias relacionadas à GPU, com várias correções para texturas 3D, mais precisamente para jogos que utilizam a Unreal Engine 4, o jogo Pro Skater 1+2 Tony Hawk's, né? Ele foi beneficiado com essas melhorias de textura e agora renderiza muito bem, vários bugs de gráficos foram corrigidos. Além disso, o jogo Little Nightmares 2 também foi beneficiado com essas correções. Tivemos também uma melhoria notável devido a essas mudanças que está no Super Mario Odyssey. O sistema de armazenamento ele foi reduzido, o que também pode significar que alguns sistemas tiveram melhor desempenho. O jogo Mario Golf Super Rush recebeu algumas melhorias no tempo de carregamento. Agora o tempo para carregar os cenários foi ligeiramente reduzido e graças à pesquisa rápida de textura que torna a criação de novas texturas mais rápida, diminuindo assim o tempo do armazenamento dessas texturas no Ryujinx e também, obviamente, o carregamento delas. Então espere que os cenários sejam carregados aí mais rápido e tenham menor tempo de load. Além disso, jogos com grandes quantidades de textura em cache foram beneficiados. Os desenvolvedores eles não citaram quais jogos foram esses, mas pegue aí os jogos grandes para Smash Bros. Acredito eu que tenha sido beneficiado com isso no tempo de carregamento aí. Tivemos melhorias de desempenho em Super Mario Odyssey, cerca de 1,25 vezes o seu desempenho atual, e o outro jogo foi os Snowblades e outros jogos que eram limitados pela GPU. Em alguns computadores o ganho pode chegar aí a mais de 10 FPS, então se você estava testando o Super Mario Odyssey, atualiza as versões Ryujinx para mais recente, para ser beneficiado com esse ganho aí de desempenho. Lembrando mais uma vez, depende basicamente da configuração aí do seu PC. E essa melhoria ela também vai depender do quanto buffer o jogo ele tem. Graças à implementação de uma nova extensão de shader, agora os usuários que possuem apenas a CPU Intel, que iniciam Ryujinx, eles foram beneficiados com essas novas extensões, que agora o Ryujinx consegue renderizar corretamente mais jogos, inclusive aí o Astral Chain, que foi o jogo que antes dava tela preta para usuários que utilizam apenas a Intel, agora ele parece que está renderizando corretamente. Houve correções na escala de resolução. Para quem não sabe ou que nunca testou, o Ryujinx consegue estar aumentando aí a resolução para até 4K, se eu não estou enganado, ou pelo menos até o momento da gravação desse vídeo. E alguns jogos eles ainda têm problemas nesse aumento de resolução, e dentre esses jogos o Ni no Kuni 2 ele apresentava problemas com redimensionamento e agora foi corrigido. Os desenvolvedores eles implementaram mudanças na gravação de buffer e com isso os jogos Snowblades Chronicles 2 e Snowblades Definitive Edition tiveram um aumento significativo de desempenho. Eles também fizeram a atualização para a versão firmware 13.0 do Nintendo Switch. O Ryujinx ele, mesmo necessitando da firmware para você instalar, os desenvolvedores constantemente estão atualizando aí o kernel do sistema para estar recebendo essas novas firmware. E a atualização 13.0 do Nintendo Switch ele trouxe o áudio Bluetooth e também introduziu outras mudanças no sistema operacional. Os desenvolvedores eles falam que no momento nenhum jogo utiliza esses recursos que foram implementados, mas que no futuro vão utilizar, e o Ryujinx já está preparado aí para estar recebendo essas novas implementações, né, que os desenvolvedores geralmente colocam para aproveitar melhor o recurso do sistema operacional.
Tivemos a remoção de alguns serviços do infravermelho, pois no momento o Ryujinx não tem suporte ao sensor de infravermelho do Joy-Con. Isso permite que jogos como Night Vision e Spy Alarm sejam inicializados, o que também torna o Dokuko Sushite jogável sem a necessidade aí de habilitar o hack de serviços ausentes ou Missing Services lá no menu, que é o hack que deixa muitos jogos jogáveis, então é meio que obrigatório você estar deixando ele habilitado. Outras mudanças chegaram também para a reprodução de vídeos, isso porque a reprodução de vídeo no formato H264 deve ser mais suave a partir de agora, com as várias melhorias que foram implementadas, e os quadros que eram duplicados parece que foram corrigidos, e outros problemas com jogos que ficavam piscando ou até mesmo quadro verdes quando o vídeo começava a rolar. Então, segundo os desenvolvedores, jogos que têm as cutscenes já pré-renderizadas devem ser executados sem problemas. Alguns jogos foram beneficiados também com algumas outras melhorias, não necessariamente da extensão H264, mas de outras advindas da reprodução de vídeo, dentre eles os jogos Hatsune Miku Project Diva, No More Heroes 3 e possivelmente o Just Dance, que os desenvolvedores eles não testaram, mas acredita-se que ele teve melhorias aí na renderização de vídeos, que agora deve né, ser renderizado sem grandes problemas, mas mais uma vez deve ser testado aí. O Ryujinx agora tem uma opção para pausar a emulação, tem a tecla de atalho também, que é F5, ou seja, quando você está jogando lá, quiser, por exemplo, sair, né, ou sei lá, em algum outro local, você pode simplesmente pausar o jogo no momento exato e depois só continuar a execução daquele determinado ponto. É tipo um save state, só que você não pode fechar o emulador, senão perde tudo. Também a compatibilidade de jogos foi aumentada. Isso porque a lista aumentou de 2.100 em maio para 2.400 agora em setembro. Se eu não estou enganado, a quantidade de jogos disponíveis no Nintendo Switch é pouco mais de 3.200 ou 3.300. Então o Ryujinx já tem mais ou menos aí 75%, vamos dizer assim por algo, né? Não fiz os cálculos aqui, mas tem mais ou menos 75% de todos os jogos que são comerciais do Nintendo Switch jogáveis. Então uma compatibilidade aí excelente para um emulador de um console tão complexo como o Nintendo Switch. Os desenvolvedores também liberaram uma pequena imagem do possível projeto futuro, eles ainda não deram a data, mas é a implementação do mini aplicativo de seleção do jogador, igual aí ao criador de Mi, que no momento o Ryujinx é o único emulador de Nintendo Switch que tem suporte a você estar criando o seu próprio avatar, sem a necessidade de estar recorrendo a arquivos de save, né? É basicamente uma melhoria que eles implementaram, que utiliza a firmware, utiliza o sistema operacional do Nintendo Switch para você criar o seu arquivo Mi, e agora eles vão implementar, né, a seleção de jogador com a interface igual aí do Nintendo Switch. Uma entrevista, né, que o GDK-chan deu, o principal desenvolvedor do Ryujinx, é que no futuro eles pretendem estar implementando o menu, a tela inicial do Nintendo Switch no Ryujinx, ou seja, basicamente vamos ter aí a tela inicial do console no emulador para você selecionar o jogo, tá alterando as configurações e outras coisas. Então vai ser bem interessante a implementação desse mini applet de seleção de jogador. É apenas mais um passo para essa unificação, vamos dizer assim, para transformar o Ryujinx basicamente aí no Nintendo Switch, né? O Nintendo Switch Pro. Então é basicamente essas as novidades que chegaram aí durante o mês de setembro para o emulador de Nintendo Switch, o Ryujinx, que é o emulador mais preciso que tem. Eu sempre digo pro pessoal, se você está tendo problema com o fechamento do Yuzu, utilize o Ryujinx, porque sua dor de cabeça basicamente não vai existir. A principal limitação no momento do Ryujinx é que ele é necessário, né, você ter um computadorzinho um pouco mais robusto para estar executando os jogos, mas é um excelente projeto. E com essas próximas implementações, tanto do Vulkan quanto também dessa chegada dos próximos mini aplicativos, vai tornar a emulação de Nintendo Switch ainda mais precisa. Pessoal, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa aí o like, porque isso ajuda muito. Vire membro aqui do canal para estar incentivando a produção de mais conteúdos como esse, porque toda ajuda é muito bem-vinda. Então eu agradeço demais a todas as pessoas que contribuem aqui com o canal. Você tem benefícios e apoia o canal a continuar vivo. Esse foi o vídeo, nos vemos no próximo. Forte abraço, valeu, falou!